Meus amados, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor para nós não demorarmos. Evangelho de João, capítulo 4. Nós faremos apenas chamar atenção para alguns versículos que foram lidos. Você que esteve aqui desde o início e acompanhou a leitura, você pôde perceber que nós tratamos de uma história bastante conhecida da igreja, uma história bastante conhecida daqueles que leem a palavra do Senhor. Falamos sobre a mulher samaritana, a tão falada mulher samaritana, e nós queremos nessa noite chamar sua atenção para a estratégia missionária. Nós queremos mostrar dentro desse texto que foi lido que o Senhor Jesus utilizou diversas estratégias para pregar para aquela mulher, e isso se aplica perfeitamente aos nossos dias, e nós vamos ver isso no texto. O texto base da pregação está no Evangelho de João, capítulo 4. Os versículos vai do 1 até o 39, tá? Do versículo 1 até o 39. Para quem quiser acompanhar, abra sua Bíblia. A palavra do Senhor, em João capítulo 4, nos chama a atenção o primeiro versículo. Nós vamos chamar a atenção de vários versículos, mas o primeiro já começa a nos trazer uma lição. Nos diz assim: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí o versículo 2 nos diz: embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos. Verso 3, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galiléia. E o que nos chama a atenção nesses versículos? Nos chama a atenção porque os fariseus estavam discutindo a respeito de Jesus. Eles estavam dizendo: olha, esse Jesus está batizando mais pessoas do que João. Mas a palavra do Senhor em nenhum momento nos mostra Jesus batizando alguma pessoa. Jesus pregou muito, orou muito, curou, mas não batizou ninguém. Note que o versículo 2, ele mostra isso até. Embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos. Quem batizava eram os discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus, diante dessa discussão, ele decide sair da Judeia e ir para a Galiléia. Por que ele fez isso? Porque os estudiosos nos dizem que possivelmente o Senhor Jesus seria perseguido e morto, e não era chegado o momento de Jesus. Isso nos mostra, primeiramente, que nós não devemos nos ater a discussões infrutíferas. Quem batiza mais? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Jesus fugiu desse tipo de discussão. E isso nos mostra que na caminhada cristã, na estratégia missionária da pregação do Evangelho, nós devemos fugir dessas discussões que não levam a lugar algum. Nos versículos seguintes,
Nos diz, no versículo 4 em diante, nos diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. João 4:4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Será que era mesmo necessário passar por Samaria? Logicamente falando, será que só existia um caminho para que Jesus fosse do sul ao norte? Não. Existiam 3 caminhos possíveis de se utilizar. Um deles era pela costa, outro pela Pérea, e o terceiro, um caminho que passava pelo centro de Samaria. Mas o texto nos diz o quê? Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha um encontro marcado naquele lugar com aquela mulher. Era um propósito de Deus que Jesus passasse por ali. Então era-lhe necessário. Nos mostra a importância, meus irmãos, de estarmos a cada dia andando segundo a vontade do Senhor. O crente, a igreja pode fazer diversas estratégias de pregação, mas a estratégia correta é aquela direcionada por Deus. Nós temos que estar a cada dia, como igreja do Senhor, uma igreja missionária. A igreja Assembleia de Deus como a 10ª em Piripiri é uma igreja missionária. Nós temos que estar sendo guiados pelo Senhor a cada dia. Nós temos que nos dedicar cada dia mais à oração, buscar direcionamento de Deus para com as nossas estratégias. Que as nossas estratégias devemos ter sim, mas elas devem ser direcionadas por Deus. Nós temos 3 campos, né, de pregação do Evangelho na zona rural. E fazendo uma conta rápida, o ano tem 52 semanas, né? São realizados, acho que toda semana tem culto nesses campos. Dá mais ou menos uns 150 pregações aí da palavra do Senhor no campo missionário. É uma das formas de nós alcançarmos vidas. Existem pessoas que vão ser alcançadas através desse culto de rua, num culto de pregação. Outras vão ser alcançadas pelas redes sociais, outras vão ser alcançadas através de reuniões familiares. Todas são estratégias e devem ser direcionadas por Deus. Então existiam 3 caminhos para chegar em Samaria, mas o Senhor Jesus disse o quê? É necessário que eu passe em Samaria. Glória a Deus. E aí nós vamos entrar nos versículos seguintes. Então ele deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço. E era cerca da hora sexta, por volta de meio-dia. E aí veio uma mulher samaritana para tirar água no poço. 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul, sob o reinado de Roboão, que era filho de Salomão, que tinha como capital Jerusalém. Tudo bem. A partir daí, no ano de 722 a.C., o reino de Samaria, o reino do norte, com capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios e levados cativos para o exílio. E aí, como estratégia para quebrar a força daquele povo, os assírios mandaram diversos pagãos para Samaria. E aí, em Samaria, o povo judeu que se restava ali começou a se misturar. Os homens e mulheres começaram a se casar com outros povos. E ocorre o que a gente chama de miscigenação, a mistura de raças.
Também como consequência dessa invasão em Samaria dos povos pagãos, houve também uma mistura de religiões, que nós chamamos de sincretismo religioso. O povo samaritano se apostatou da fé, abandonou os caminhos do Senhor, e agora reinava ali, predominava em Samaria o sincretismo religioso, a mistura de religiões. Não existia mais ali um culto doutrinário puro, baseado na palavra do Senhor. E por conta disso, o povo do Reino do Sul, com sede em Jerusalém, ele passa a desprezar os samaritanos, porque era contrário à lei de Moisés, aquela mistura de povos não era permitido. E então os samaritanos começam a ser desprezados, começa a haver esse conflito entre judeus e samaritanos. E eu quero te contar tudo isso porque naquele momento que Jesus fala com aquela mulher, ele está rompendo diversas barreiras que já duravam mais de 500 anos. E aí eu quero te chamar a atenção, porque Jesus, dentro da sua estratégia missionária, da pregação do Evangelho, ele rompe diversas barreiras. E uma delas é a barreira cultural. Note que quando, no início do texto, a palavra de Deus nos diz que Jesus mandou os seus discípulos até Sicar para comprar alimento. Sicar era chamado cidade dos bêbados. Sicar era uma cidade de Samaria, da província de Samaria. E Jesus quebra uma barreira cultural gigantesca, porque os judeus consideravam a comida dos samaritanos uma comida impura. Eles não bebiam do mesmo jarro, não conversavam. E Jesus manda os seus discípulos comprar alimento em Sicar. Jesus quebra também uma barreira cultural, porque era proibido um rabino conversar com uma mulher em público, mesmo que ela fosse a sua esposa. Era proibido. E Jesus então, chegando até aquela mulher, ele diz: dá-me de beber. Meus irmãos, quando nós trazemos esse contexto da pregação do Evangelho de Jesus para com aquela mulher samaritana, nós queremos chamar a atenção da igreja nesses últimos dias, para que nós venhamos quebrar essas barreiras. A igreja do Senhor não pode se ater a questões culturais como desculpa para não pregar o Evangelho. Nós temos que quebrar toda e qualquer barreira. Quando Jesus quebrou aquela barreira, ele colocava em xeque a sua reputação. Aquela mulher era uma mulher que era vista com maus olhos, porque, como os irmãos viram no contexto do capítulo 4 de João, aquela mulher já tinha possuído 5 maridos, e o que ela estava agora não era seu marido, talvez fosse um amante. Então Jesus coloca a sua reputação diante de todos em risco, para pregar o Evangelho por amor às almas, por amor aos perdidos. Jesus valoriza aquela mulher. Jesus mostra para aquela mulher que, independente de qualquer coisa do seu passado, a alma dela era importante para ele. E é essa atitude que a igreja nos nossos dias tem que tomar. A atitude de pregar muitas vezes para os bêbados,
prostitutas, os drogados, aqueles que estão à margem da sociedade. Quantas vezes nós desprezamos alguém porque às vezes ele está bêbado, muito bêbado, aí chega ali perto do culto, a gente fica querendo, não, fica aqui, bota lá longe. Nós temos que abraçar essas pessoas, demonstrar o amor real pela sua alma. Quantas pessoas aceitaram a Jesus em condições deploráveis e hoje são homens de Deus, dedicados na obra? Nos mostra, isso só vem ratificar aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra. Jesus nos mostra através dessa atitude que o Evangelho de Cristo, ele é universal, ele alcança a todos. Mesmo naquele momento em que, para a maior parte dos judeus, os samaritanos deveriam ser desprezados, deixados de lado, não fala com ele, o Senhor prega a palavra para aquela mulher. O Senhor também quebrou uma barreira racial. Eu já falei para os nossos irmãos do contexto histórico. Por causa da miscigenação, da mistura de raças, da mistura de religiões que o povo samaritano passou, depois que foi derrotado pelo reino da Assíria, eles não deveriam se comunicar, eles tinham uma rivalidade, existia uma tensão muito grande entre eles, mas o Senhor passa por cima de tudo isso. Que nós possamos, com base no exemplo de Jesus, que quebrou essas 3 barreiras, a barreira cultural, uma barreira racial e uma barreira religiosa. O Senhor Jesus quebrou essas 3 barreiras nesse momento. Que nós possamos, através desse exemplo, colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos mostra. Devemos pregar a todas as pessoas, devemos usar a melhor estratégia. E agora, partindo para verdadeiramente as estratégias que Jesus usou para pregar para aquela mulher, eu quero te falar inicialmente que Jesus desperta a simpatia daquela mulher. Então, versículo 7: então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Alguns dizem que a melhor forma de você ganhar a simpatia de alguém, se aproximar de alguém, é oferecendo-lhe um favor ou pedindo um favor. Você começa a criar uma ponte com aquela pessoa. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus pede de beber àquela mulher. Jesus inicia um diálogo com aquela mulher. É interessante que Jesus conhece todas as coisas. Ele sabia todas as coisas a respeito daquela mulher. Mas Jesus não chega para ela acusando-a, julgando-a. E é isso que muitas vezes tem atrapalhado a pregação do Evangelho. Muitas vezes nós chegamos para alguma pessoa, condenando-a, dizendo que aquela prática dela vai levar ela para o inferno, que o diabo está tomando conta da vida dela. Não é essa a estratégia. Jesus não fez isso. Jesus, na sua palavra, nos ensina a estratégia correta. Inicia um diálogo com aquela mulher. Versículo 9: então
Disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que eu sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus pede de beber àquela mulher, pede-lhe um favor, e aquela mulher levanta logo uma barreira, né? Mas como é que você vem me pedir de beber se nós temos uma intriga histórica? Os nossos povos não se relacionam, não se falam. Muitas vezes nós tentamos pregar a palavra de Deus para alguém e a pessoa levanta logo uma barreira. Levanta uma barreira. Mas Jesus, ele usa a segunda estratégia com aquela mulher. Ele diz a ela, ele desperta a curiosidade dela. No versículo 10 ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, mesmo diante da barreira que aquela mulher criou, ele não desiste de pregar para ela. Ele traz uma novidade para ela, ele traz algo que vai aguçar a sua curiosidade. Jesus oferece a ela água viva. Jesus oferece àquela mulher uma água que jamais deixaria de brotar dentro de si. Quão grande é a estratégia de Jesus. Jesus faz aquela mulher buscar uma resposta para aquilo que o Senhor coloca para ela. Mas que água é essa? Vamos ler o versículo seguinte. Versículo 11: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor oferece para aquela mulher uma água que vai jorrar eternamente. Jesus oferece àquela mulher o Espírito Santo, a água que vai brotar do seu ventre a cada dia, e ela não vai mais ter sede. É interessante que a mulher não entende qual é essa água. E note você também no capítulo anterior, no capítulo 3 de João, Nicodemos também não entende a palavra do Senhor. Para entender a palavra de Deus, nós devemos ter o discernimento do Espírito Santo. Nicodemos, um mestre da lei, não entendeu a pregação de Jesus. E aquela mulher também, samaritana, inculta, não entendeu a mensagem do Senhor. Mas é essa a estratégia que a igreja tem que usar nesses dias: oferecer para o povo, oferecer para a sociedade brasileira, piauiense e piripiriense, um Deus que pode saciar a sede desse povo, um Deus que pode transformar a vida deles, um Deus que muda as situações. É essa a estratégia que a igreja do Senhor tem que adotar: pregar a palavra do Senhor, a verdade do Evangelho. Em Isaías capítulo 55, verso 11, a palavra de Deus nos diz: vós todos os que tendes sede,
vinde às águas. João capítulo 7, versículo 37. Diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ofereçamos à sociedade piripiriense, aos povos, esse Jesus, que pode saciar a sede. Nada nesse mundo, nada sacia a sede do homem. O ser humano não pode ser saciado pelas coisas dessa terra. Existe um vazio no homem que só pode ser preenchido por Deus. Muitas vezes nós achamos que, mas se eu tivesse um emprego tal, se eu fosse um médico, se eu fosse um grande empresário, se eu fosse um juiz de direito, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria feliz, eu seria satisfeito, eu estaria saciado. Engano seu. Nada pode preencher o vazio do homem. Os índices de homicídio, de suicídio, melhor dizendo, nos países de primeiro mundo são altíssimos. São pessoas que não passam necessidades, que têm tudo, mas não encontram a felicidade. Porque a felicidade, a saciedade que o homem precisa, está em Jesus Cristo, a fonte de vida. Jesus desperta também a sua consciência. É interessante, o Senhor despertou a consciência daquela mulher. Note que o Senhor não diz para ela: olha, tu está aqui rejeitando, resistindo à minha pregação, mas tu já teve 5 maridos. Jesus não faz essa acusação a ela. Jesus, conhecendo todas as coisas, ele diz: pois vai, pega teu marido e traz ele. Tu queres conhecer a água viva, que sacia toda sede? Vai lá, chama teu marido e volta. E aquela mulher disse: eu não tenho marido. Ela diz uma meia verdade. Eu não quis encobrir da história, só diz: eu não tenho marido. E o Senhor, na sua sabedoria, disse: você falou bem, não tem marido, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Aquela mulher então, diante dessa declaração de Jesus, ela tenta mudar de assunto. Mas o que me chama a atenção é que Jesus despertou a consciência pecaminosa daquela mulher. O Senhor chama a atenção daquela mulher e diz a ela: olha, você vive uma vida de pecado, precisa se arrepender para que a sua vida seja transformada. É essa consciência que o Senhor desperta naquela mulher. Ele lembra ela da condição de pecadora que ela é. Nós, como seres humanos, o homem só pode ser transformado se ele reconhecer a sua condição de pecador, se ele se arrepender e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. São esses 3 passos. Você precisa conhecer a sua condição de pecador, reconhecer que você é um pecador e necessita de Deus. Depois você tem que se arrepender dos seus atos, daquilo que você praticou. E em terceiro lugar, aceite a Jesus como seu Salvador. Jesus despertou aquela consciência pecadora na mulher samaritana. E ela então
muda de assunto. Ela diz: Senhor, vejo que tu és um profeta. Aí ela muda de assunto, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Jesus, no verso 21, disse-lhe: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. O Senhor despertou nela também a consciência, um sentimento religioso. E aí o Senhor nos ensina que a adoração deve ser bíblica e deve ser sincera. O Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é porque a adoração tem que ser sincera. Em verdade, porque ela tem que ser bíblica. E existe alguém que adora em sinceridade, mas não em verdade? Sim. Diversas religiões, as pessoas adoram com sinceridade, estão realmente adorando, mas muitas vezes desviados da palavra do Senhor, desviados da Bíblia. Por último, Jesus desperta em seu coração a fé verdadeira. Aquela mulher, vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. Jesus disse para aquela mulher: eu sou o Messias. E aí note você, se você continuar a leitura, que todas as outras vezes que o Senhor respondeu àquela mulher, ela indagava alguma coisa, ela retrucava, ela falava, levantava algum questionamento, mas a partir daquele momento ela corre, deixa o seu cântaro, o seu vaso, que ela tinha levado para pegar água, corre, ela deixa lá, corre e vai até a cidade, chamar a todos, e diz: encontrei um homem que falou tudo a respeito da minha vida. Será ele o Cristo? Glória a Deus. Aquela mulher agora demonstra através desse ato, deixando o seu cântaro, dizendo: aqui isso não é mais importante, agora o que me importa é anunciar a palavra do Senhor, anunciar aquilo que Cristo fez na minha vida. É essa atitude que o Senhor espera de nós. Quantas vezes nós temos sido abençoados? O Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre a vida de muitos, e nós temos nos calado. Nós não temos anunciado aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Quantas vitórias o Senhor tem dado ao seu povo, e o seu povo tem se calado. Rapidamente, vou finalizar, mas eu quero, com essa palavra, falando da mulher samaritana, dizer a você, mulher, no dia dedicado a vocês, dia 8 de março, seja como a mulher samaritana, que após ter a sua vida transformada por Jesus, ela agora anuncia a palavra do Senhor, não perde tempo. Ela anuncia aquilo que o Senhor fez na sua vida. E que nós, como igreja do Senhor, possamos a cada dia criarmos estratégias para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho. Lá em Imperatriz eles fazem um projeto, tem um projeto chamado Posso orar por você? É uma pergunta. Posso orar por você?
E eles saem para as ruas e perguntam para as pessoas que estão passando nas ruas: posso orar por você? Geralmente as pessoas rejeitam a pregação da palavra. Você diz: eu quero pregar para você aqui um pouco. Não, eu não tenho tempo. Mas se você disser: posso orar por você? A pessoa diz: pode. E aí o irmão começa a orar e prega a palavra do Senhor na oração. Senhor, a tua palavra diz isso, aquilo. E aí você prega durante a oração. É uma estratégia de pregar o evangelho. Que nós possamos, meus irmãos, ter sabedoria e estratégia para a pregação da palavra do Senhor. Que nós possamos realmente abraçar a causa da obra missionária, pregando, orando e contribuindo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.